Hoje iremos falar sobre a astronomia. A astronomia é fundamental para entender o universo e a galáxia, com os seus estudos sobre os astros. Graças a ela conseguimos compreender fenômenos naturais, prever eclipses, calcular o movimento dos planetas e até mesmo explorar o espaço. Além disso, a astronomia está cheia de curiosidades, teorias e fatos. Quando mal interpretada, pode gerar informações erradas, mas quando bem utilizada, abre portas para descobertas incríveis. A astronomia é o melhor jeito de entender os astros e suas curiosidades, utilizando telescópios, estudos e observações. Com ela conseguimos observar e estudar cada canto do universo, algo que inspirou culturas, histórias e teorias ao longo dos séculos. Uma das máquinas mais famosas da astronomia é o telescópio. O telescópio é uma ferramenta fundamental para estudar os astros, e é usado para observar objetos como estrelas, planetas, galáxias e nebulosas. Eles conseguem coletar luz de objetos celestes para ver detalhes e estudar espectros. Muitos se perguntam, como o universo foi criado? Na teoria religiosa, acredita-se que foi Deus quem criou o céu, a terra e todos os seres. Já na teoria científica, temos o Big Bang, que sugere que o universo surgiu há cerca de 13,8 bilhões de anos, a partir de uma grande explosão cósmica que deu origem a tudo. Diversos cientistas marcaram a história da astronomia. Nicolau Copérnico, que desenvolveu a teoria heliocêntrica, mostrando que a Terra gira ao redor do Sol. Galileu Galilei, que com suas observações de telescópio, descobriu luas de Júpiter e fases de Vênus, mudando nossa visão do cosmos. Isaac Newton, que formulou a lei da gravitação universal, explicando por que os planetas se mantêm em órbita. Albert Einstein, que revolucionou a ciência com a teoria da relatividade, ampliando o entendimento sobre espaço, tempo e gravidade. Mas a astronomia não ficou só no passado. Hoje contamos com telescópios modernos, como o Hubble e o James Webb, que nos enviam imagens impressionantes de galáxias distantes, estrelas nascendo e até exoplanetas, mundos fora do nosso sistema solar. Além disso, missões espaciais como as sondas Voyager e as viagens à Lua mostraram que a curiosidade humana não tem limites. A astronomia também influencia diretamente o nosso dia a dia. O calendário que usamos foi construído com base no movimento da Terra em torno do Sol. O GPS que guia nossos celulares depende de satélites, que só funcionam graças aos cálculos da física e da astronomia. Até mesmo a previsão do clima e as comunicações dependem de tecnologias espaciais. As fases da Lua são diferentes aspectos da Lua, por conta da sua posição entre a Terra e o Sol entre aproximadamente 29,5 dias. Lua nova. A Lua está entre a Terra e o Sol, ficando praticamente invisível no céu. Lua crescente. A Lua começa a aparecer como um fino crescente iluminado à direita. Quarto crescente. Metade da Lua está iluminada à direita. Lua gibosa crescente. Mais da metade da Lua está iluminada, mas ainda não completa. Lua cheia. Toda a face visível da Lua está iluminada. Lua gibosa minguante. A luz começa a diminuir, mas mais da metade ainda está visível. Quarto minguante. Metade da Lua está iluminada à esquerda. Lua minguante. Apenas um fino crescente à esquerda permanece visível antes de voltar à Lua nova. Outro ponto fascinante são os mistérios do universo, buracos negros, matéria escura, energia escura. Esses conceitos mostram que, apesar de tantos avanços, ainda sabemos muito pouco sobre o cosmos. A astronomia não é apenas ciência, ela também desperta a imaginação. Desde as antigas civilizações que olhavam para as estrelas e criavam mitos, até as crianças de hoje que sonham em ser astronautas, ela continua inspirando gerações. Então, quando olharmos para o céu à noite, lembremos que cada estrela é uma janela para o passado, uma história de bilhões de anos, e que o estudo da astronomia é a chave para entendermos melhor quem somos e onde estamos no universo. Bom, até aqui a gente falou sobre a importância da astronomia, desde como ela ajuda a explicar o universo até as descobertas que mudaram nossa visão do mundo. Mas a astronomia não é só uma coisa única, grandona. Na verdade, ela se divide em vários caminhos diferentes, como se fossem áreas que se completam. Cada uma delas foca em uma parte específica do universo. Tem as que estudam os planetas,
outras que se dedicam às estrelas, algumas que tentam entender as galáxias inteiras, e até aquelas que investigam como tudo começou. Agora, a gente vai conhecer esses ramos e perceber como cada um deles contribui para a gente entender melhor esse céu enorme que a gente vê todas as noites. Depois de falarmos as curiosidades da astronomia, a gente vai falar sobre algumas coisas que fizeram ela ter sentido. Esses são os ramos da astronomia que são necessários para ter essas informações da astronomia. São o que ajudam a falar sobre as coisas que acontecem na nossa galáxia. Astrobiologia. Ela estuda a origem e a evolução que a gente terá no futuro e das vidas humanas no universo. Ela trata-se um dos campos mais recentes que é da astronomia. Astrofísica. Ele é um ramo tanto da astronomia tanto da física que ajuda no amplamento e os princípios da física para compreender as propriedades da física. Basicamente, ele observa os objetos ou fenômenos que são achados no universo. Astrometria. Ela é considerada como astronomia pela sua posição. Basicamente, ela que estuda os movimentos dos astros celestes e ajuda os astros a calcular e também as posições das constelações. Além disso, também analisa os planetas que tem fora do nosso sistema solar. Por meio delas é possível identificar chuvas, tempestades, trovões, eclipses e meteoros que poderia chegar e nós seríamos avisados pelos astros. Por isso temos as previsões de tempo graças à astronomia. Astroquímica. Ela que estuda os corpos celestes e a composição química que os corpos têm e reações que o nosso universo tem feito a longa distância junto com os seus elementos. Astronomia estelar. Ela estuda a variação das estrelas e com ela mudam de ciclos ao longo do tempo. Ela relata as vidas das estrelas ao longo do tempo. Astronomia planetária. Ela estuda o nosso sistema solar e o que faz a composição dele, que são os planetas, e a variedade de luas. Ela se aprofunda com o futuro dos planetas e a evolução delas que ocorre durante o tempo e as variações encontradas pelos cientistas que dizem que o planeta pode ser habitável ou não. Astronomia galáctica. Todas as estruturas de transformações do desenvolvimento e a morte das galáxias que tem durante o tempo, como a nossa Via Láctea. Cosmologia. Apesar dela ser utilizada como um fenômeno da nossa astronomia em vários casos, na verdade um dos ramos que se aprofunda mais na ciência. Ela dedica o seu esforço a compreender o nosso universo como se fosse o mais importante para ele. A sua estrutura e a evolução que ela traz para o universo também faz parte dela. Temas como a energia escura, matéria escura e teorias das cordas. Também temos as teorias da astronomia e como são. A astronomia mudou o mundo com seus estudos, e todos sabem disso, e com os estudos dela, vieram as teorias, como a teoria do Big Bang, a expansão do universo, a energia escura, relatividade geral de Albert Einstein, a formação das estrelas e galáxias e a evolução estelar. A teoria do Big Bang. O universo começou como um ponto quente denso que expandiu rapidamente há 13,8 bilhões de anos atrás. Teoria da expansão do universo. Essa teoria afirma que o universo nunca para com a expansão, e, consequentemente, as galáxias se afastando umas das outras. Teoria da energia escura. Ela consiste em dizer que há uma certa forma de energia que intercala o espaço e acelera a expansão do universo. Teoria da relatividade geral de Albert Einstein. A teoria foi criada por Albert Einstein, que afirmou que a gravidade é o resultado da curvatura do espaço do tempo, que ocorre por causa da presença da energia e massa. Teoria da formação das estrelas e galáxias. As estrelas e galáxias se formam a partir de um colapso gravitacional entre nuvens de gás e poeiras. Teoria da evolução estelar. A teoria diz que as estrelas têm um ciclo de vida, com diferentes fases, como o nascimento, sequência principal e por fim a morte. Essas são as teorias da astronomia, que se formaram ao longo dos anos para entender melhor a galáxia. Também temos o modelo heliocentrista que foi criada pelo Cláudio Ptolomeu. Vamos falar um pouco sobre essa antiguidade. Na antiguidade acreditava-se que a Terra era o centro do universo e que os corpos celestes como o Sol e a Lua e os outros planetas e as estrelas giravam ao redor dela. Essa ideia ficou conhecida como modelo geocêntrico. Um de seus defensores foi um filósofo grego, Aristóteles, que viveu por volta do século IV a.C. No século III a. Seu filósofo e matemático Aristarco de Samos percebeu que o Sol era maior do que a Terra e que a Terra era maior do que a Lua. Aristarco propôs então um modelo heliocentrismo no qual a Terra girava em torno do Sol e a Lua girava em torno da Terra.
Depois de bastante tempo essa ideia foi retomada por Nicolau. Ele aperfeiçoou tudo e defendeu para explicar esse modelo para o mundo e para explicar a movimentação de Marte, Júpiter e Saturno. As ideias dele foram defendidas pelo astrônomo físico Galileu, que realizou bastantes descobertas com o auxílio de uma luneta, marcando o início de uma revolução na ciência, e atualmente o modelo quer dizer que o Sol é o centro de todos os planetas, como satélites, cometas e asteroides.